Olá, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será de Geografia. Então já estejam com tudo preparado aí no caderno de vocês. A aula de hoje será sobre o território e o governo. Então, vamos começar. Nós sabemos que o nosso território ele é subdividido em partes. Primeiro nós temos o país, que é o Brasil. Nós temos as regiões que já foram estudadas, regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Nós temos os estados, que são constituídos aqui pelo Brasil, e que cada estado tem uma cidade principal, que leva o nome de capital. E esses estados eles são constituídos por municípios ou cidades. Então, nós temos o país, as regiões, os estados e as cidades. E dentro das cidades nós temos os bairros e as ruas. E aqui é um apanhadozão geral sobre tudo isso. Então, vamos lá. Começando primeiro pelos estados. Os estados eles são compostos pelos municípios. E o que são municípios? Municípios nada mais é que a mesma coisa que cidades. Ou seja, se eu falo de um município, eu estou falando de uma cidade. Delmiro Gouveia é um município. Água Branca é um município. Paulo Afonso é um município. Então, todos os municípios são a mesma coisa que cidades. Então, o estado ele é formado por isso. O conjunto de cidades forma o estado. E quem é a maior autoridade no estado é o governador. Então, o governador é a maior autoridade no estado, que passa as leis e os decretos, e esses têm que ser cumpridos pelas cidades. O Brasil ele possui 27 estados, divididos por todo o território nacional, e nós moramos no estado de Alagoas, tá certo? Vamos lá. Os municípios. Aqui, ó, se a gente for olhar para o estado de Alagoas, esse aqui é o mapa de Alagoas. Como eu falei, as cidades elas formam o município, ou as cidades elas formam o estado. Então, um conjunto de cidades formam o estado. E o estado de Alagoas ele possui 102 municípios, ou seja, 102 cidades. E dentro dessas cidades que possui Alagoas, tem cidades extremamente diversificadas, como centros históricos, como nós temos aqui a foto de uma cidade de Penedo, e locais de litoral e de praias bonitas, como nós temos aqui esta parte de Maragogi. Mas nós também temos vários e vários outros tipos de lugares no nosso estado e de cidades diferentes também. E quem comanda essas cidades são o prefeito e os vereadores, tá certo? Então, o que acontece? Nos municípios ou nas cidades, quem administra essa cidade é o prefeito e ele tem a ajuda dos secretários municipais. Então, além do prefeito, o prefeito conta com a ajuda dos secretários municipais. E os responsáveis por elaborar as leis do município e para vigiar, fiscalizar o que o prefeito está fazendo são os vereadores. E por isso que eles têm a Câmara Municipal ou a Câmara de Vereadores. Então, quem administra a cidade é o prefeito e quem vigia, quem fiscaliza se o prefeito está fazendo um trabalho bom ou não são os vereadores. Mas nós também podemos ter conselhos de moradores do município para também ajudar na administração da cidade. Tá certo? Então vamos dar continuidade. O nosso município é a cidade de Delmiro Gouveia e na nossa cidade, no nosso município, possui 21 bairros diferentes, distribuídos por toda a cidade. E a população da cidade é de aproximadamente 52 mil habitantes. Se vocês repararem bem aqui, nós temos o mapa do Brasil, embaixo o mapa de Alagoas e aqui o mapa da cidade de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia é uma cidade muito importante na região porque ela faz fronteiras com 3 estados diferentes. Nós sabemos que nós moramos no estado de Alagoas, mas a nossa cidade ela faz fronteira com o estado da Bahia, faz fronteira com o estado de Sergipe e faz fronteira com o estado de Pernambuco. Então isso é bastante importante, porque nossa cidade ela faz fronteira com 3 estados diferentes, tá certo?
E agora nós vamos ver que, mesmo em uma cidade, nós temos ambientes diferentes, como a cidade e o campo, que nós também conhecemos como a zona urbana e a zona rural. Então vamos ver aqui. A cidade e o campo, eles fazem parte do município, e município nós sabemos que é a mesma coisa que uma cidade. No campo, que também nós chamamos de área rural, é onde predomina, onde tem mais os sítios, as roças, as fazendas e os elementos naturais, como morros, rios, matas, florestas e outras coisas. As principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E o que é isso de atividade econômica? A atividade econômica nada mais é que tudo aquilo que o pessoal trabalha para gerar dinheiro. Então, com o que é que eles trabalham para ganhar dinheiro? Com agricultura. Agricultura nada mais é que plantação. Pecuária. Pecuária nada mais é que criação. Criação de boi, criação de vaca, criação de ovelha, de carneiro. E extrativismo. Extrativismo nada mais é que você extrair algo de um lugar. Por exemplo, cortar madeira de uma árvore, extrair algum minério do solo, entre outros. Alguns tipos de indústrias e hotéis também podem fazer parte da paisagem, porque além disso existem locais que usam essa parte do campo para fazer hotel, para o pessoal se hospedar. Já na cidade, que também é conhecido como a área urbana, há uma maior concentração de pessoas e construções, como ruas, avenidas, prédios, casas, escolas, hospitais, lojas, consultórios e vários outros tipos de locais. As principais atividades econômicas, lembrando mais uma vez, a atividade econômica é todo aquele tipo de trabalho que vai dar dinheiro. São o quê? O comércio, as indústrias e os serviços. Serviços esses são o quê? O serviço de transporte, o serviço de educação, o serviço de saúde, ou seja, o pessoal que trabalha com transporte, com ônibus, com táxi, com mototáxi, o pessoal que trabalha de educação, professor, coordenador, diretor, e o pessoal da saúde, médico, dentista, vários outros. E no Brasil existem municípios com pequena área rural, ou às vezes essa área nem mesmo existe. Ou seja, tem lugares no Brasil, tem municípios no Brasil que é completamente só área urbana, certo? Então nós temos que ter aqui em mente uma coisa. Nós temos a área urbana, que é também conhecido como campo, que esse é o local que tem menos construções e mais paisagens naturais, como morros, rios, riachos, florestas, etc., fazendas, sítio. E nós temos as cidades, que são os locais onde tem mais construção, onde tem prédios, casas, postes, carros, avenidas, etc. Então, nós conseguimos ver aqui que tem uma grande diferença da paisagem do campo para a paisagem da cidade. Possui mais elementos da natureza, outro possui mais elementos construídos pelo homem. Aqui é o campo, aqui é a cidade. Também nós podemos chamar aqui de zona rural e aqui nós podemos chamar de zona urbana, tá certo? E a zona urbana e a zona rural, elas interagem entre si. Como nós podemos ter aqui o exemplo. Nesta foto nós temos aqui uma plantação. Uma não, várias, né? Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Então, o que acontece? Essa plantação, ela vai diretamente para onde? Para as feiras. E essas feiras, geralmente, elas ficam nas cidades. Então, o pessoal planta nas roças, nos sítios, nas fazendas, no campo, na zona rural, e levam para a cidade, para as pessoas elas poderem comprar e essas pessoas poderem se alimentar. Então, aqui nós já temos a primeira interligação entre o campo e a cidade. O campo, ele provém material para a cidade, provém alimento, provém algodão para fazer camisa, provém madeira para construir mesa, cadeiras, guarda-roupas, várias coisas. Então, o campo ele manda o produto para a cidade. E acontece também o contrário. Muitas vezes, algumas pessoas que moram no campo, eles precisam ir para a cidade para usufruir dos serviços da cidade, como, por exemplo, ir para a escola, certo? Então, essa é uma pequena troca
entre o campo e a cidade. Só existe isso? Não. Existem vários outros tipos, como por exemplo, a pessoa que trabalha aqui na plantação, se ela precisar de um trator, de uma máquina grande para fazer essa plantação, onde é que ela vai comprar? Na cidade. Então, a cidade também ela é, manda coisas para o campo, produz coisas que vão servir no campo, assim como o campo produz coisas que vão servir na cidade e vice-versa. Por isso que o campo e a cidade, a zona urbana e a zona rural, elas são tão importantes, estão bem interlaçadas, porque um depende do outro. Um manda coisa para o outro e o um recebe coisa para o outro. Como nós temos aqui a feira, que recebe os alimentos da zona rural, e nós temos aqui o ônibus que tem que ir para levar as crianças para a cidade. Tá certo? E aqui nós acabamos nossas aulas. Então, respondam a atividade e lembrem-se, eu também vou querer, na próxima semana, o relatório de ciências, viu? Não esqueça, sobre as sementes. Até lá!